Advento de Natal, baseado no livro Uma Jornada para o Natal. Dia 13, com o tema A Fé Exemplar de Maria. Maria era feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Guardou mais a verdade de Cristo na sua mente do que o corpo de Cristo no seu seio. Santo Agostinho de Hipona. Versículo para o seu dia. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A Virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 77:14. No dia seguinte da nossa caminhada em direção ao nascimento de Jesus, é impossível não falar de Maria, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Afinal de contas, ela é um exemplo de fé e é a mãe do nosso Senhor Jesus. Maria era uma jovem judia de Nazaré, na Galileia. Era muito nova quando deu à luz a Jesus. Ela era prima de Isabel, que deu à luz a João Batista, o último profeta antes de Jesus. Maria estava prometida em casamento a José, um carpinteiro de Nazaré, da linhagem de Davi. Como podemos ver, a família de Jesus era muito simples, de pessoas comuns, com empregos normais e uma vida normal. Mas é na simplicidade que os maiores milagres se destacam, porque em uma noite, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou sua gravidez. Maria, tendo fé, encarou todas as adversidades. Mesmo sendo jovem e solteira, sem qualquer fraqueza de fé diante de uma notícia que parecia loucura para os homens e a sociedade da época, ela depositou sua fé em Deus, aceitou seu propósito, mesmo que não entendesse, deixou sua ansiedade no Senhor e foi recompensada por isso. E por uma prova de fé de uma jovem serva, hoje eu e você podemos comemorar o Natal e a salvação da humanidade. Tudo porque Maria teve fé e confiou. Agora, colocando em prática, quais lições Maria pode nos ensinar para a nossa vida? Pense um pouco. Maria era um exemplo de fé, maternidade, confiança e amor. Vamos lembrar alguns momentos em que Maria se mostrou uma figura inspiradora para nós. A visita a Isabel, Maria, mesmo grávida, foi visitar a prima Isabel e passar um período lá com ela. Lá, ela entoou um dos cânticos mais importantes de toda a Bíblia em louvor a Deus. Vamos ver em Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 56. Diz assim: o cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Que cântico bonito! Quando Jesus, lá no templo, quando Jesus era criança, ele se perdeu de seus pais
que o encontraram ensinando para líderes judeus no templo de Jerusalém. Ele disse a Maria e José que seu pai estava no céu. É descrito que Maria guardava todas essas coisas no coração. Maria pensava antes de agir, refletia em seu coração. Isso mostra calma e paciência, conforme está descrito em Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52, que diz assim: O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e o fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No casamento em Canaã. Na ocasião em que Jesus transformou a água em vinho, Maria intercedeu para que acontecesse o primeiro milagre registrado na história de Jesus. Ela disse às pessoas: Confiem no meu filho e façam o que ele diz. Isso mostra que Maria tinha fé. Não duvidava de Jesus e da sua capacidade, conforme está descrito em João, capítulo 2, do verso 1 ao 12, que diz assim: Jesus transforma água em vinho. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como Maria tem a nos ensinar. E como Maria agiu na morte de Jesus? Coloque-se no lugar de Maria. Ela viu o próprio filho ser crucificado, sentiu a dor de vê-lo morrer. Maria chorou,
foi amparada por João, o discípulo amado. Ela sofreu, sentiu a dor e ela não escondeu isso. A dor da perda é a parte da existência humana. Maria nos ensinou muito sobre o que é ser humano. E não só isso, sobre como é a existência humana de fé. Ela é um exemplo para a nossa vida. Junto ao seu marido José, criou Jesus desde criança até a vida adulta. Passou pelas dificuldades em criar um filho pequeno e também o viu morrer e ressuscitar. Maria é uma figura importantíssima para entendermos quem é Jesus e como ele foi criado em sua vida terrena. Que hoje possamos aprender com o exemplo de Maria.